Você já ouviu falar na doença arterial coronariana? Ela é uma das principais causas de morte no mundo e está diretamente relacionada ao coração e os vasos sanguíneos que o alimentam. A doença arterial coronariana, ou DAC, acontece quando as artérias coronarianas, que são responsáveis por levar sangue rico em oxigênio aos músculos do coração, ficam estreados ou bloqueados. Isso normalmente acontece por causa de uma condição chamada aterosclerose, que é ao acúmulo de placas de gordura, colesterol e outras substâncias nas paredes das artérias. Alguma das consequências que acontece imediata é que com o tempo esse bloqueio pode dificultar o fluxo de sangue, causando dor no peito ou até mesmo um infarto, se o coração ficar sem oxigênio. Mas você sabe que alguns hábitos e fatores aumentam bastante o risco de desenvolver essa doença? É sobre isso que vamos falar um pouco agora. Sobre os principais fatores de risco da DAC, ela está relacionada ao acúmulo de placas de gordura nas artérias do coração e pode ser causada por diversos fatores. Entre os mais comuns estão a hipertensão, que força o coração a trabalhar mais, o tabagismo, que danifica os vasos sanguíneos, e o sedentarismo, que contribui para o ganho de peso e piora da circulação. Além disso, uma alimentação rica em gorduras saturadas, o colesterol alto e o estresse frequente aumentam bastante o risco da doença. Também é importante considerar fatores que a pessoa não consegue controlar, como a idade e o histórico familiar. Então, quanto mais desses fatores uma pessoa apresenta, maior a chance de desenvolver a DAC ao longo da vida. Por isso é interessante adotar hábitos mais saudáveis desde cedo. A doença arterial coronária, ela tem como principal sintoma a dor no peito. Então é como se você tem uma sensação de aperto muito grande. Essa sensação de aperto, ela faz com que tenha uma pressão muito grande, podendo até te dar dor no braço, dor no pescoço, dor na mandíbula por conta da alta pressão que ela causa. É como se você estivesse sentindo que alguma coisa tá errada e você tem esse aperto, sabe? Também um dos principais sintomas é a falta de ar. Você tem muita dificuldade de respirar, principalmente quando você está realizando alguma atividade física, que é onde você mais sente essa falta de ar, essa dificuldade de respirar. Também é muito comum que você tenha inchaço no pé. Dor no ombro você pode ter também, e até mesmo uma sensação de que você vai desmaiar. Então é como se a tua pressão baixasse muito e você tivesse uma queda muito brusca e você vai desmaiar. Você fica muito mal, você tem fadiga, você não consegue fazer exercício físico, você tem aquele cansaço exagerado. Pode também dar dor de cabeça, muito comum. E principalmente você pode ficar muito suado. Você pode suar muito por conta desse nervosismo que causa, né? Então essa pressão, essa dor no peito, ela pode causar essa transpiração excessiva. Um dos principais exames que a gente pode fazer pra gente descobrir o diagnóstico dessa doença é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma, ele avalia a atividade do nosso coração. Então, nele a gente consegue ter a resposta precisa de como nosso coração está funcionando. A angiografia também é muito importante, é um exame centrado relacionado somente a isso, que a gente consegue ver as artérias do nosso coração e aonde tem bloqueios nela para que a gente consiga, então, resolver esse problema. Também uma observação muito importante é que nem todos os pacientes que têm essa doença, eles têm esses diagnósticos, né? Então, a pessoa pode ter e ela não sabe que ela tem, né, essa doença, que é uma doença muito grave, né? Porque, você pode estar fazendo um exercício e aí você tem uma falta de ar. Mas não é nada uma falta de ar. E quem sabe você pode ter essa doença, como você pode não ter, né? Então, às vezes é bom a gente fazer esses exames anualmente pra gente ter um controle de como tá, né? Porque é muito importante. Outro detalhe muito importante é que a dor no peito, ela só é mais grave nos homens. Nas mulheres, geralmente, ela é mais leve, ela é mais fraca, né? Então, tem essa diferença, né? O atendimento com um paciente com essa doença exige alguns cuidados.
para a segurança e o bem-estar do paciente, e alguns deles são medir a pressão, a frequência cardíaca e os níveis de oxigênio, além de seguir as prescrições médicas, e ajudar o paciente a lidar com esse impacto psicológico para oferecer um apoio para ele. Durante o tratamento dessa doença, é possível uma mudança no estilo de vida, começando com a alimentação equilibrada, priorizando verduras, frutas, legumes, proteínas, praticar esportes, corrida, natação, evitar o tabagismo também é bem importante e manter um peso saudável. Um dos medicamentos que podem ser utilizados é a aspirina devido ao seu efeito antiplaquetário, que ajuda a prevenir a formação de coágulos sanguíneos. A prevenção da doença é essencial para proteger a saúde do coração e garantir uma vida longa e com qualidade. Além disso, essas pequenas mudanças no dia a dia fazem toda a diferença na redução dos fatores do risco. E investir na prevenção não é só apenas um cuidado com o futuro, mas também é uma forma de garantir um futuro saudável e ativo.